Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, queridos amigos da SER, que bom estarmos juntos novamente. Está chegando perto, está chegando o momento em que nós vamos poder nos encontrar pessoalmente. Enquanto isso não ocorre, vamos continuar com a nossa missão aqui pela rede. E hoje a nossa missão é justamente essa: falar sobre a nossa missão aqui na Terra. Qual é, afinal de contas, a nossa missão? É o que muitos se perguntam, se fazem essa pergunta em particular: qual é a minha missão aqui na Terra? E muitos dos que não encontram resposta a essa pergunta que fazem a si mesmo se entristecem, se desesperam e muitas vezes entram até em depressão, perdendo muitas vezes até o sentido pela vida, porque não encontram resposta a essa pergunta. Qual é a sua missão? E essa sensação que é experimentada por esses nossos irmãos quando se fazem essa pergunta e não encontram resposta, é uma sensação que muitas vezes chega mesmo a ser desesperadora. É como se nós chegássemos em uma cidade, em um local qualquer, e desembarcássemos nesse local e não soubéssemos para onde ir. É como se nós perdêssemos a direção, perdêssemos o rumo, não soubéssemos para onde ir. É como se nós estivéssemos em um lugar onde nós não conhecêssemos ninguém e mesmo com um GPS nas nossas mãos, mesmo de posse de um GPS, de algum equipamento que possa nos localizar, nós não soubéssemos digitar para onde nós queremos ir, para onde nós precisamos ir. É como se nesse lugar, além de não saber para onde nós precisamos ir, nós não conhecêssemos pessoas. Então vem um grande vazio existencial nos nossos corações, porque nós não conseguimos encontrar essa resposta. Qual a minha missão? Há muitos anos atrás, no início da fase do Alzheimer, que acometeu a minha amada mãe, que já partiu para o plano espiritual, nós nos encontrávamos num consultório, eu, a minha mãe, a minha esposa Aparecida, e a minha mãe iria entrar conosco na consulta, uma consulta médica que não era para ela, mas ela na hora pediu para não entrar, para ficar do lado de fora e que ela ficaria nos aguardando. Então, nós preocupados, porque ela já havia iniciado a doença já estava numa fase, digamos que intermediária, já não mais bem no início, e nós ficamos preocupados de ela ficar sozinha. Mas ela disse: não, eu fico aqui sentada e
conversando com a atendente, ela prometeu que nos esperaria até o final da consulta. E nós, então, discretamente pedimos para a atendente que tomasse conta, que não deixasse ela sair sozinha até o final da consulta e que qualquer problema também ela nos chamasse e nós saímos do consultório para conversar com ela. Então entramos na consulta, que não foi assim tão rápida, e a preocupação dentro da consulta já estava grande, mas nós nos tranquilizamos pelo fato de alguém estar cuidando dela lá fora e qualquer coisa nos avisasse. Foi o nosso pedido. Quando nós saímos da consulta, a minha mãe não se encontrava mais na sala de espera. E nós imaginamos que ela estivesse em algum lugar próximo, um banheiro, alguma coisa assim, e perguntamos para a atendente, mas percebemos que muitas pessoas haviam entrado na consulta, no consultório, na sala de espera, desde o momento em que nós entramos na consulta até o momento que nós saímos. E então a atendente, assustada, disse, mas não sei onde ela está. Ela estava aqui sentada agora. E nós então percebemos que ela não estava mais no consultório e saímos rapidamente atrás dela em busca da minha mãe, pelos corredores ali, outras salas de outros consultórios em volta, e não achando a minha mãe, nós entramos então no elevador e imediatamente fomos para a recepção do prédio, na tentativa de encontrar a minha mãe. E já nesse momento, uma grande angústia no coração, porque se ela tivesse saído do prédio, seria muito difícil encontrá-la. Então, numa cidade grande como São Paulo, nós descemos o elevador meio que desesperados em busca dela, e quando nós chegamos na recepção do prédio, ela estava próximo de sair do prédio, mas com um semblante desesperado e ao mesmo tempo triste. Ela olhava para as pessoas que passavam, olhava para o prédio e olhava para fora do prédio, para a porta, olhava os detalhes do prédio e, com um olhar desesperado, sem saber para onde ir, ela como que buscava alguém, buscava uma direção. E quando nós chegamos ao lado dela, ela olhou para nós, segurou a nossa mão, trêmula já que estava, e disse, meu Deus, por que vocês me abandonaram? Por que vocês me deixaram sozinha? E nós então abraçamos a ela e lembramos que ela estava numa consulta, que ela deveria ter ficado esperando e que nós, na saída da consulta a encontraríamos, mas ela estava com um olhar que foi inesquecível, porque era um olhar de angústia, é um olhar de desespero, sem saber quem procurar, sem saber para onde ir. Ela estava em profunda angústia naquele momento, tendo saído da sala antes do final da consulta. Essa é uma sensação que nós percebemos ao longo dos últimos anos de muitos dos nossos irmãos que, apesar de terem a sua vida cotidiana normal, apesar de terem as suas tarefas no estudo, no trabalho, em casa, apesar de terem muitas vezes até as suas famílias estruturadas, muitas vezes as pessoas buscam por essa resposta, fazendo a si próprias essa pergunta, mas além de tudo isso que eu tenho, além do meu estudo, do meu trabalho, além de tudo que eu tenho na vida, da minha família, afinal de contas, qual é a minha missão aqui na Terra? E, em não encontrando respostas, começam por desanimar. Muitas até buscam novas tarefas, afazeres, auxílio a alguém, a alguma instituição, buscam ajudar alguém ou também alguma instituição, mas como que o coração não dê essa resposta positiva, essa é a minha missão. Encontrei a minha missão aqui na Terra, elas se angustiam e muitas vezes entristecem,
mesmo com toda a vida profissional, acadêmica ou familiar estruturada, elas entristecem e continuam nessa busca que começa a trazer um sentimento de tristeza quando não encontram a resposta e pode mesmo levar até uma perda de sentido existencial. Mesmo com todo esse sentido que tenham na vida, com toda essa estrutura que tenham na vida, elas se sentem muitas vezes como que perdidas, como que se o sentido da vida, como se a vida não fizesse sentido, porque elas não encontrando a resposta para essa pergunta que se faz, e qual a minha missão, elas perdem o sentido da vida. E muitas vezes caem até em depressão. E nesses momentos, quando nós conversamos nos atendimentos fraternos com as pessoas, nós percebemos que elas não se dão conta da grandiosidade das suas missões, que parecem tão singelas, tão sem significado diante da humanidade, e elas imaginando essa missão como algo tão grandioso, não conseguem perceber a grandiosidade da missão que elas cumprem. Muitas vezes, são muitas as pessoas, especialmente hoje, quando o ser humano aqui na Terra, em função dos avanços da ciência, dos vários campos da ciência, muito especialmente da medicina, das terapias, nós estamos alcançando uma longevidade muito maior e, como consequência do enfraquecimento do nosso organismo físico, do nosso corpo físico, nós precisamos de cuidados, muitas vezes quase tão especiais, ou às vezes até mais do que quando éramos crianças. E então são muitas as pessoas, filhos, cônjuges, netos, que se dedicam ao cuidado com essas pessoas, que em determinada fase da vida precisam de ajuda, precisam de amparo, precisam de auxílio. Quão belo é cuidar de alguém que nos ajudou na vida. Quão nobre é retribuir com cuidados especiais a quem nos deu a própria vida. Ou mesmo a um irmão, a um cônjuge que nos foi fiel por tanto tempo. E ainda que não tenha sido, quão bela é a missão de cuidar de alguém, de cuidar de um ser humano. E nós, muitas vezes, não nos apercebemos dessa missão, em especial naquele momento das nossas vidas. Muitas vezes, nós somos como que exemplos, a referência moral, de honestidade, de bem proceder dentro da nossa família. Muitas vezes nós não nos apercebemos que, agindo de conformidade com o que nos ensinou Cristo, seguindo fielmente as leis soberanas da vida, mesmo em silêncio, nós somos a referência nos nossos lares, para a nossa família. Não apenas aquela que divide o lar conosco, mas para a parentela inteira. E nós não nos apercebemos disso. Muitas vezes nós fazemos esse papel, nós servimos de referência no nosso trabalho. Também, sem nos apercebermos, mas buscando essa fidelidade aos ensinamentos do Cristo, nós acabamos por influenciar, por contagiar no bem as outras pessoas que nos cercam, os nossos colegas de trabalho, aqueles que realizam o mesmo ou trabalhos diversos próximos a nós. E nós servimos desse exemplo, dessa referência a eles, sem que nós possamos perceber. Sem que nós, ou melhor, sem que nós consigamos nos dar conta de que fazemos esse papel onde nós estamos.
E é então, por não perceber a grandiosidade dessas singelas, mas grandiosas missões que nós temos nas nossas vidas, é que nós buscamos coisas vultuosas, grandiosidades, e buscamos então encontrar, ainda que possamos perceber qual a nossa missão na nossa família, no nosso lar, ali no nosso trabalho, naquele círculo pequeno no qual nós estamos inseridos, muitas vezes nós buscamos essas missões grandiosas para a sociedade. O que eu posso fazer para a sociedade? Salvar vidas, criar ONGs, cuidar de pessoas que não têm recursos para, no outro lado do mundo, cruzando os oceanos, em missões em outros países. E nós, então, buscamos auxiliar dessa forma. Buscamos esse imenso castelo, construir esse imenso castelo de auxílio, de ajuda aos nossos irmãos. Buscamos uma obra grandiosa, salvar vidas, alimentar aqueles que não têm o que comer, vestir aqueles que não têm o que vestir. Nós buscamos salvar a natureza, nós buscamos cuidar de animais, também fazendo ONGs ou criando casas que dê amparo aos animais. Buscamos cuidar da natureza, das árvores, dos rios, dos lagos, dos oceanos. Nós buscamos nos inserir em alguma tarefa que nós consideremos grandiosa, que nós consigamos dizer a nós mesmos: eu salvei muitas vidas, eu levei ajuda a tantos ou tantas coisas, a natureza. E nós então buscamos, muitas vezes, longe de nós, até muito longe, cruzando os mares em outros países, construir esse castelo que possa nos preencher, que possa servir de resposta a essa nossa pergunta: qual a minha missão na Terra? E muitas vezes, pensando em salvar vidas, buscando o alimento do corpo para aqueles que precisem, nós acreditamos que nós conseguiremos tirar a todos os nossos irmãos menos favorecidos, que não têm o pão do corpo ou a vestimenta, das ruas. Então, muitas das vezes, nessa busca, quando nós identificamos tantas carências e tantas necessidades no mundo, nós até nos culpamos. Nós nos sentimos culpados por esses irmãos nossos estarem passando por essas dificuldades. E quando nós não culpamos, nós culpamos os nossos governantes, os nossos dirigentes. Seriam eles os culpados. E nós passamos então, além de tentar auxiliar esses nossos irmãos menos favorecidos, nós passamos também a atacar aqueles que nós consideramos os culpados, os egoístas, aqueles que não dividem a sua fortuna, os seus recursos com os necessitados. Eles são os culpados. Ou os nossos dirigentes que não empregam a nossa verba, que não empregariam as nossas verbas públicas de forma adequada, segundo o nosso juízo, e nós passamos então a tê-los como verdadeiros inimigos. Na busca por caridade, por ajudar ao próximo, nós passamos a considerar o nosso próximo tão somente os miseráveis do corpo. Como se os miseráveis da alma, ainda que assim o classifiquemos, não fossem também os nossos irmãos. Mas que caridade é essa? Que caridade é essa que considera como irmãos apenas os miseráveis do corpo
e despreza os miseráveis da alma. Que caridade é essa que não encontra a benevolência, como nos ensina Kardec, como nos ensina Jesus, para com todos? Quando foi que Jesus disse que seriam suas ovelhas apenas os necessitados do corpo? Quando foi que Jesus disse que os miseráveis morais seriam abandonados por Deus, por nosso Pai? Se foi Ele mesmo que disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá, que nenhum de nós se perderá. Que caridade é essa? Que considera alguns como os protegidos e outros como inimigos, culpados. Que caridade é essa que muitas vezes precisa viajar para tão longe, ultramar, para além dos mares, para ajudar pessoas, quando tem tantos outros dentro dos nossos lares precisando de nossa ajuda? Fora, nós damos, muitas vezes, o que está fora de nós, fora dos nossos lares. Dentro dos nossos lares, nós doamos aquilo que haja dentro de nós. É dentro dos nossos lares que nós damos a nossa essência. O que tenha realmente, o que haja realmente dentro de nós. É dentro dos nossos lares é que nós falamos o que nós queremos. E nós sempre falamos, como nos ensinou o nosso mestre, do que esteja cheio o nosso coração. Fora dos nossos lares, nós encontramos coisas fora de nós, materiais, para levar em auxílio aos nossos irmãos. Nobre tarefa. Mas esses nossos irmãos, necessitados do corpo, eles nos pedem apenas pão, a vestimenta. Eles não nos pedem a paciência, a indulgência, a benevolência, o perdão, a compreensão. Eles nos pedem apenas pão, sem saber verdadeiramente quem somos nós. E ainda que soubessem, são necessitados. Dentro dos nossos lares é que nós precisamos entregar o que realmente haja dentro de nós. Mas é justamente aí que nós não queremos mexer. Muitas vezes nós procuramos essas obras grandiosas fora de nós, nos grandes projetos sociais, naqueles que podem mudar a humanidade e acabar até com a pobreza no mundo, como se os espíritos responsáveis pelo fim dessa pobreza no mundo, ligados à educação especialmente, mais do que à economia, já tivessem encarnado aqui na Terra. Como se fosse nossa essa tarefa que atravessa os milênios de acabar com toda a pobreza na Terra, e como se a pobreza material fosse mais importante do que a pobreza moral. Mas nós buscamos esses afazeres, essas missões fora, porque nós não queremos mexer com a nossa missão dentro de nós. Essa é a nossa maior missão. É a nossa transformação. Nós somos a nossa maior missão. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. É ilusão da nossa parte acreditar que pelo nosso trabalho, ainda que seja de todo o nosso coração, ainda que nós nos esforcemos e que nós doemos o melhor de nós, do nosso tempo, do nosso amor para os nossos irmãos, que tantas vezes buscam nas ruas o habitat, o local onde queiram viver, nós nos iludirmos de que conseguiremos acabar com toda essa
miséria material que nós vemos ao nosso redor, nessa visão equivocada, ainda que seja muito nobre o ato de buscar os nossos irmãos necessitados que passam fome e frio, mas se nós acreditarmos que é tão somente essa a nossa missão na Terra, nós estaremos incorrendo em grave erro. Porque nós podemos fazer esse bem que está fora, que está distante de nós. Nós podemos usar dessa benevolência para aqueles que não nos peçam a indulgência, o perdão, a compreensão, mas apenas o pão, sem que nós verdadeiramente nos transformemos por dentro. Nós podemos afivelar, mesmo que não se trate apenas de doações materiais, nós podemos afivelar a persona nos nossos rostos e buscar ajudar aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, mas ao voltar aos nossos lares e desafivelando de nosso rosto aquela persona que nos fez entregar o sorriso, a palavra de compreensão e de amor e agir como verdadeiros tiranos ou mesmo indiferentes dentro dos nossos próprios lares. É dentro do nosso lar que nós verdadeiramente começamos a nos credenciar para as grandes missões. É dentro do nosso lar que nós começamos a exercitar a transformação da nossa essência. A começar mesmo pelas coisas de fora, pela organização dos nossos lares. Como querer consertar o mundo do lado de fora quando a organização dentro dos nossos lares, organização material mesmo, carece de maior atenção da nossa parte? Como andam as minhas gavetas, os meus documentos, o meu guarda-roupa? Como andam as minhas roupas? Como está a minha geladeira, a minha cozinha, a limpeza do meu lar? Como está essa organização? E tantas vezes nós pensamos, isso são coisas materiais, isso nada tem a ver com evolução moral. Como se espíritos superiores vivessem em meio a uma grande desorganização. Como se nossos irmãos maiores, que já não vivem mais em mundos materiais, que nos precederam nessa jornada evolutiva, não porque privilegiados da criação, mas porque se utilizaram da vontade e do querer mais do que nós, vivessem nesses mundos ditosos de vida imaterial em meio a uma imensa bagunça. Como se nós pudéssemos ter uma mente absolutamente organizada com relação à nossa vida moral, tendo a nossa casa, o nosso lar totalmente bagunçado, cheio de coisas espalhadas, como se nós conseguíssemos perceber os matizes, os diferentes graus de cada uma das nossas imperfeições, quando nós não conseguimos perceber dentro dos nossos próprios lares as gradações de cores das nossas roupas. Como se esse lar onde vivemos, que Deus nos presenteou, fosse passível de nós os relegarmos a segundo plano, terceiro, quarto plano. É no lar, é dentro do lar. A começar pelo que nos envolve materialmente, sim, é que nós começamos a nos construir. É aprendendo a organizar os nossos lares, materialmente falando, é que nós começamos a nos perceber também moralmente. Nos perceber na nossa relação com aqueles que nos cercam. Quais são as minhas imperfeições que estão trazendo desarmonia nas minhas relações?
na minha relação com Deus, na minha relação com o meu próximo, o mais próximo, aquele que divide o lar comigo, ou mesmo que eu more sozinho, na minha relação com os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho. Quais são as minhas imperfeições que estão afetando a minha saúde física? Porque o nosso corpo físico é onde desaguam as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso proceder, o nosso sentir. Quais são as minhas imperfeições que estão adoecendo não apenas a mim mesmo, mas aqueles que me cercam? Quantos são os nossos irmãos que chegam até nós com graves crises de enxaqueca, fibromialgia, doença terrível que provoca tantas dores no corpo físico, porque o seu cônjuge, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe dizem palavras tão ásperas, tão duras, ou agem com total indiferença. Quantas vezes nós levamos o desequilíbrio da organização física daqueles que nos cercam pelas nossas atitudes, muitas vezes sem que nós percebamos, por puro egoísmo, porque nós não, em busca de saber qual é a minha grandiosa missão no mundo, eu não percebo aqueles que estão ao meu lado, como se eles importassem menos do que aqueles nossos irmãos que não têm o pão do corpo ou a vestimenta, como se apenas esses fossem nossos irmãos e não aqueles que dividem um lar conosco. Buscando, dentro dos nossos lares, a avaliação das nossas imperfeições, nós encontraremos aí a principal missão das nossas vidas, a nossa transformação moral. Nós buscaremos organizar a nossa vida material. Nós buscaremos organizar a nossa vida moral, percebendo cada uma dessas nossas imperfeições e buscando a mudança dessas imperfeições, a transformação dessas imperfeições à luz do Evangelho do nosso Salvador. Claro que também, além de reconhecer essas imperfeições e traçar um planejamento organizado, disciplinado no seu seguir, nós, além de buscar essa transformação das nossas imperfeições, nós também podemos e precisamos reconhecer as nossas conquistas. Claro, muitas vezes, numa interpretação equivocada absolutamente do que seja humildade, nós nos acreditamos como pecadores quando reconhecemos alguma conquista no nosso campo moral, na nossa vida moral. Mas é Kardec que nos diz que nós precisamos reconhecer a nós mesmos, não aos outros, é claro, não expondo essas conquistas, essas virtudes, porque aí nós estaremos incorrendo em grave erro, a vaidade, o orgulho, mas quando nós reconhecemos as nossas conquistas, nós nos motivamos para novas conquistas e nos planejamos qual é a imperfeição, como nós alcançamos vitórias, qual é a imperfeição que eu vou trabalhar essa semana. Sim, essa semana. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Qual é a imperfeição que eu vou trabalhar até a próxima quarta-feira, até o próximo domingo, até o próximo sábado? Qual é a imperfeição que eu vou transformar? O que eu vou vencer, que vem comigo há séculos, muitas vezes há milênios, que vai transformar a minha vida nessa semana? Uma semana? Mas é muito pouco. Seríamos nós também os amantes do pouco a pouco? Acreditando que uma encarnação inteira, que uma semana inteira, que um dia inteiro recheado de 24 horas, porque nos sonhos nós podemos também buscar a nossa transformação, como se fosse pouco.
amantes do pouco a pouco, nós apenas retornaremos à vida material. Se a encarnação material é necessária, como nos diz Kardec, a repetição de ano, a volta à encarnação em mundos materiais como esse, é um castigo para o aluno que negligenciou os próprios destinos, o próprio destino. Nós, ao invés de buscarmos nas grandes missões para a sociedade, ao invés de buscarmos fora, um ultramar, além das fronteiras do nosso próprio país, da nossa cidade, do nosso estado, construir um castelo de auxílio, de ajuda, buscando salvar a humanidade, nós precisamos cuidar do templo sagrado dos nossos lares, que Deus nos ofereceu como escola, educandário sagrado para a nossa transformação. É dentro dos nossos lares, buscando dentro de nós as nossas imperfeições, estudando cada uma delas, como também as nossas conquistas e as nossas virtudes, é que nós encontraremos a nossa maior missão. É onde nós encontraremos, nós acharemos o que falta nos nossos corações para preencher a resposta que nós tantas vezes nos fazemos na vida. Qual a minha missão? Nós somos a nossa maior missão. E Jesus nos disse, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus já marcou aqueles que buscam nos gozos terrenos, na satisfação de sua vaidade e de seu orgulho, as recompensas. Mas não são esses que Jesus busca para a realização da sua tarefa aqui na Terra. Jesus busca aqueles que sejam capazes, que tenham a coragem de renunciar a si mesmos, em nome do amor que Ele nos ensinou, do amor incondicional a todos os nossos irmãos, que só será possível de ser sentido nos nossos corações quando nós entendermos definitivamente qual a verdadeira moral dos ensinamentos do Cristo. O amor incondicional a todos os nossos irmãos. Por isso, queridos irmãos, o convite do Cristo é para aqueles que queiram e que tenham a coragem de transformar, de construir o reino de Deus nos próprios corações. E isso nós só faremos com Ele mesmo nos nossos corações e tendo a lucidez de encontrar nessa transformação, de encontrar dentro dos nossos corações a maior de todas as missões que nós temos aqui na Terra.